Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, e o nosso segundo tema do programa de hoje são os desafios e os rumos da quarta revolução industrial, tema que gerou a maior discussão no Fórum Econômico Mundial no mês passado na Suíça. Nessa conversa, iremos receber a consultora nas áreas de inteligência intercultural e desenvolvimento profissional, Denise Coronha, para falar o que esta onda de alta tecnologia significa para as nossas vidas e como a gente pode tirar proveito dela. Denise, a primeira pergunta é como que a gente pode tirar proveito dessa nova tecnologia, né? Sem tirar os nossos empregos, a gente poder usar a tecnologia a nosso favor, sem destruir o homem, o ser humano, a gente usar a tecnologia mesmo para alavancar esse novo século. A pergunta é grande, né? Mas eu diria assim, a primeira condição de você lidar com uma situação nova é você ser capaz de olhar para ela. Fingir que não está acontecendo, que não vai me afetar, não vai ajudar. Então, ser capaz de olhar para esse novo cenário. E você começa, então, a perceber que a adaptação é um elemento importante. A lei de Darwin fala, né, que o mais forte é o mais adaptável. E aí entra naquela questão do brasileiro, né, do jeitinho da criatividade. Então, a gente já tem no nosso DNA cultural essa capacidade de nos adaptar. Então, adaptar a quê? A uma sociedade que muito em breve, em 5 anos, já vai estar muito modificada e com uma prevalência de drones. O Brasil é um dos maiores produtores de drone. Fabricantes, a gente não sabe dessa informação. Então, drones, robôs e o mundo digital vai se mesclar com o mundo físico e o mundo biológico também. A gente vê a nanotecnologia, impressoras 3D, tudo isso vai mudar a maneira como a gente vive, como a gente consome, como a gente produz e como a gente se relaciona. Então, a gente tem que começar a pensar, como eu vou participar? A vida não exige da gente nada mais, nada menos que a nossa total participação. Então, como eu vou contribuir? Como eu posso fazer para eu tirar partido dessa mudança? E uma palavra-chave é educação. Que nesse fórum de Davos que você mencionou, diante de tantos problemas que a gente vê no mundo de hoje, eles deram muita ênfase a essa questão dessa mudança que eles chamam de uma revolução 4.0. Né, essa grande revolução que eu falei ainda desses elementos. Né? E o Bill Gates, por exemplo, essa boa notícia, o Bill Gates ele aponta que a educação ela é primordial. Então, a gente começa a pensar, mudar a educação como? Não tanto nos conteúdos ensinados na escola, porque isso definido pelo Ministério da Educação e tudo, que também deve pensar nisso, mas como a gente ensina para os jovens, que habilidades, que capacidades eles devem desenvolver para estarem prontos. Para você ter uma ideia, dizem aqui os artigos do jornal, que os jovens, 65% dos jovenzinhos que estão no ensino fundamental hoje, eles trabalharão com processos e com técnicas, tecnologias que nós não conhecemos ainda. Esses jovens já estão na escola. Então, esse é um chamamento para a gente pensar como eu posso ajudá-los para que eles se beneficiem. Denise, olha, nós mexemos com educação, você está falando aí de educação, principalmente aí o ensino médio nosso, nós estamos aí com a informática, eles estão no primeiro ano, eles já têm noção de informática, daí a pouco, porque eles estão simplesmente aprimorando aquilo que eles já têm de conteúdo. Parece que eles já carregam aí no DNA deles essas informações. Eu verdade. Não sou assim estudiosa do assunto, mas eu percebo isso. Há mais de 40 anos, quando o Josino montou o curso de informática no Pio 12, que era na época processamento de dados, que o Sérgio estudou, as minhas filhas estudaram lá, fizeram processamento de dados, que era realmente um computador, aquele computador cobra enorme, de quase 5 metros de coisa, então era uma loucura. Então, quer dizer, hoje nós estamos trabalhando com isso aí, essa tecnologia direcionada para o aluno, inclusive para ele levar para casa também. Porque aquele negócio, você vira para você, eu comprei esse notebook, ou isso aqui, ou esse pen, sei lá, Apple, o que for, você fala, eu comprei isso aqui. Se você der para o seu neto de 9 anos, 3 anos, 4 anos, eu falo dos meus, então ele já mexe ali e já põe do jeito que você quer. Está falando aí da tecnologia 3D, isso e aquilo, né? Então, eles hoje estão nos ensinando, mas eu quero voltar atrás. Quando o Josino lançou o curso de informática, eu falei, eu não chegava nem perto do computador, primeiro que eu tinha medo de explodir.
E eu tinha medo de morrer com aquilo ali. Então, de repente, eu corria daquilo. Até que um dia falaram comigo, senta aí que eu vou te orientar. E eu comecei a ser orientada. Hoje eu sou chamada de vovó cibernética, né? Porque os meus netos viram para mim e falam, vovó, pega aí, pega aí, pega aí. Agora a outra aqui está cobrando que eu não mandei o WhatsApp dela hoje, entendeu? Então é por aí, é mais ou menos. Posso fazer um comentário? Então a gente está evoluindo, né? Com certeza. Vamos lá, Denise. É muito interessante o que você falou, porque o que dizem agora, né, que a gente passou para essa evolução tem o coeficiente de inteligência que já não dava mais conta, e vieram com coeficiente emocional e falam do coeficiente espiritual, mas eu queria enfatizar agora que o conhecimento é o coeficiente da curiosidade. Então, isso que te mobilizou, peraí, agora alguém me orienta, eu vou aprender. Essa decisão pessoal de eu quero participar, eu quero ver como é que isso funciona, eu quero que isso ajude a minha vida. Então, essa sua postura é que é a postura proativa de eu quero participar disso também. Então, isso. E também essa iniciativa que você mencionou dessa escola, Pio XII, né, que você falou, foi uma iniciativa de um professor, né, lá atrás. Isso. Olha a visão que ele teve. Olha a visão. Então, são esses elementos que posicionam alguém com visão e a visão dele, o benefício que ele trouxe. Meu marido e nós casamos em 65. Então, nós tínhamos, né? Nós tínhamos aquele desejo enorme, realmente, de levar essa educação para as pessoas. E essa informação. Então, ele era professor de cursinho, tinha cursinho, e eu era professora primária. Então, nós juntamos ali para fazer o bem para as pessoas. Então, hoje o Colégio Pio XII já formou mais de 40 mil alunos, né, em técnicos. Né? Então, essa também aí a gente puxa um outro assunto interessante, que é qual é o valor do trabalho que a gente realiza. Né? Então, o valor, no caso que ela mencionou, foi uma iniciativa, uma parceria em benefício muito maior. E um aprendizado, então, em rede. Então, você falou dos valores humanos, né? Que eu falei que a pergunta era grande, né? A gente está desenvolvendo mais ou menos a sua primeira pergunta, né? Os valores humanos, onde é que entra? A gente vê que os jovens, nós até comentamos isso antes, né? Você vê que os jovens estão muito ligados no computador e isso, assim, tem um caminho que você pode ficar muito individualista, fazendo só o seu trabalhinho e esquecendo, as pessoas falam isso da convivência e tudo. Certo. Então, as escolas, vale assim, uma ideia, uma dica para as escolas de promover, então, o uso das tecnologias, mas em benefício essa integração em rede, né? A integração em rede, também os comportamentos virtuais. As escolas na Europa estão desenvolvendo muito isso, ensinando quais são os comportamentos que nós devemos ensinar ao aluno. O respeito, o amor ao próximo, olha, tudo o isso, respeito, né? Pode ser a gente feito. vê a pode ser postagem aí, não pode? Claro, respeito, a ética. Como que você compartilha, que informação você vai compartilhar e como? Também muito da comunicação direta. As pessoas se perdem no hipertexto. Você vai navegando, você depois vai lá num tema que, peraí, onde é que eu comecei que eu estou procurando? Então, a gente também se colocar, eu vou começar esse trabalho, mas eu quero chegar a um tal ponto. Então, é uma busca, uma navegação, mas ela é motivada por um resultado. Um objetivo. Tá? E quando você também um objetivo, quando você também se comunicar, a comunicação ela deve ser clara, direta, precisa. E, além disso, um outro comportamento, por exemplo, que a gente tem no mundo virtual, é que você promete, vou te mandar tal documento, eu te respondo já já. E não responde. O brasileiro tem muito isso, o carioca, né? Posso falar do carioca. Mas isso, na Europa, a gente vê os professores ensinando. Você prometeu que vai entregar um resultado, você realiza o que você prometeu. Então, esses compromissos, esses acordos, eles enfatizam os valores humanos. Seria um caminho. Denise, que orientação você passa para os pais e para os jovens em termos de profissão? A gente vê até no Colégio Pio XII, esse desemprego que assola o país nesse momento tem feito muitos profissionais já graduados no mercado buscando aqui o ensino técnico, se profissionalizando em outras áreas. Então, assim, aonde é a profissão do futuro? O que vai ser daqui para frente? Como é que você orienta o jovem para depois chegar lá na frente e não se sentir frustrado, né? Porque é difícil ter uma visão de que lá na frente vai ser informática, lá na frente vai ser a questão da ecologia, o curso de meio ambiente. E aí, como é que faz isso? Bom, eu vou responder essa pergunta com base nas informações que estavam nesse documento que foi
aberto, né, foi divulgado no fórum de Davos, que eu li, que tudo veio pelos jornais e tudo aqui. Foi assim que eu cheguei a essa fonte. Mas, por exemplo, você mencionou todos os aspectos que vão dominar são a natureza, a ecologia, a sustentabilidade. Isso é um fato. Outro fato, saúde. Então, todas as carreiras ligadas, médico, paramédico, enfermeiros. O envelhecimento da população nos faz pensar nos cuidadores de idosos. Além disso, especialistas em robótica, em robôs e drones. Para vocês terem uma ideia, a Suíça já está testando drones que vão entregar cartas em vilarejos remotos na Suíça. Vocês imaginem, drones fazendo trabalhos de carteiro. Então, especialistas em drones, também arquitetos que têm habilidade em 3D e arquitetos em mobilidade. Essas são algumas das... Há outras, né? Bom, e daqui a pouquinho a gente continua a falar dessa quarta revolução industrial. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bom, estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora e voltamos a falar sobre essa quarta revolução industrial. Denise, retomando um pouco o que a gente estava falando no último bloco, essa quarta revolução industrial, ela pode, a princípio, ameaçar os empregos das pessoas, mas também dar novas oportunidades aos novos jovens para usar a tecnologia a seu favor. Quais as carreiras, né, desse futuro que os jovens devem se mirar utilizando também essa tecnologia? Logística é uma área, engenharia, como eu falei antes, mencionei arquitetura 3D, arquitetura ligada para mobilidade urbana. Esses são, eu imagino, que não estava no relatório, mas que eu imagino, ainda com base no Dr. Fred, que ele falou dos transplantes, o mundo da ciência, porque essa visão, essa capacidade da criação, isso é algo que pertence ao gênero humano, né? Então, toda a tecnologia ela é fabricada pelo homem. Então, esse senso, esse espírito de criação é do homem. Há outras áreas também muito importantes. Eu imagino que, com tudo isso, a gente vai ter que lidar com um pouco mais de tempo livre também, já que vai haver tantas máquinas substituindo os trabalhos físicos. Então, provavelmente haverá oportunidades nas áreas de entretenimento, cultura e artes também. E os professores, diz o Bill Gates, né, que haverá espaço para os professores, tanto no ensino dos jovens, nas crianças e jovens, e também na requalificação, no aprofundamento de conhecimentos específicos para os adultos. Aí dá uma janela de oportunidade para a gente. Novos empregos surgirão. Denise, você está falando aí, falou também da saúde, né? E o entretenimento, o exercício físico, né? A caminhada até, né? Faz parte dessa saúde aí como prevenção, não é isso? Então seria bom que orientasse essas pessoas para que elas